Olá, ilustradores! Fiquei um pouquinho de tempo sem gravar porque a bateria do meu microfone acabou, então agora que chegou a bateria, então eu posso gravar. E o que a gente vai fazer nesse vídeo? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a fase intermediária, né, da nossa metodologia de projeto. No caso aqui, ó, vou colocar aqui o quadro que a gente viu na aula passada dessa parte, né, desse curso de metodologia. A gente destrinchou toda a fase inicial, que é a fase analítica. Agora a gente vai ver a fase intermediária. Mas hoje só a parte inicial dessa fase intermediária. E a gente vai chamar essa fase intermediária de fase criativa ou fase de desenvolvimento. É onde realmente a gente vai colocar a mão na massa e produzir alguma coisa. Porém, eu tenho que relembrar o seguinte: a gente só vai começar a fazer a fase criativa depois que eu tenho toda a parte analítica pronta. Então eu tenho que ter contrato, eu tenho que estipular preço, eu tenho que estipular prazo, eu tenho que estar com aquilo tudo pronto e validado e, se possível, com um sinal pago. Então aí, depois que eu receber um sinal, é que eu vou realmente começar a pesquisar, a produzir. Então essa parte aqui de fase de criativa, a gente vai ver a partir, né, desse vídeo aqui. Normalmente os alunos têm um pouquinho mais de facilidade com essa parte de desenvolvimento, que é o que aprende na faculdade. Rabiscar, fazer opções, entregar para o cliente, são coisas assim. Mas que a gente vai ver aqui passo a passo, que nem a gente viu a parte inicial lá da parte analítica da nossa metodologia. Agora a gente vai ver essa parte criativa. Na fase criativa, eu tenho um pouquinho mais de liberdade para que eu possa colocar um passo a passo ao meu gosto. Então, a gente pode falar do seguinte: na fase criativa, eu posso, dentro do meu projeto, começar fazendo rascunho, ou eu posso começar a fazer pesquisa. Então depende muito do que eu estou mais acostumado, do que eu tenho mais facilidade. Eu já tive alunos que falaram assim: professora, eu não gosto de começar a pesquisa antes de rabiscar. Porque se eu começo a fazer a pesquisa antes, a sensação que eu tenho é que eu vou produzir alguma coisa que já existe, que eu vou produzir mais da mesma coisa. E quando eu começo a colocar a minha ideia, que está ali ainda sem nenhuma referência, eu tenho uma possibilidade maior de fazer algo inédito. E só depois que eu coloco essa minha ideia, né, primeira no papel, antes de ter alguma referência, é que eu me sinto mais à vontade para ir lá pesquisar e ver as referências. E aí eu vou comparar a pesquisa que eu observei da pesquisa com aquilo que eu fiz inicialmente, e eu vou ver se o que eu fiz realmente é original, se pensa esse problema de alguma maneira diferente, ou se ele tá muito, tá muito diferente das soluções que existem, aquilo não vai atender e eu teria realmente que seguir alguma coisa que é mais do senso comum, que todo mundo está acostumado a fazer. E aí, juntando essa parte do rascunho inicial com a parte da pesquisa, eu vou novamente rascunhar e vou gerar opções. Tem aluno também que vai fazer o seguinte: professora, eu não consigo rascunhar, não consigo colocar nada no papel se não olhar a referência. Então essa pessoa, ele vai começar o quê? Pesquisar primeiro, olhar uma coisa, olhar outra, para ter ideias, e a partir dessas ideias é que ele vai colocar no papel. Nessa fase criativa, não tem o que é certo e o que é errado. Você pode começar a rascunhar, você pode começar por pesquisa, você pode fazer o que você quiser. E quando a gente fala em pesquisa, primeiro a gente também tem que entender o que é pesquisa, para que a gente possa continuar a explicar a metodologia de projeto. E aí, quando eu falo em pesquisa, pesquisa é aquilo que eu vou observar e gerar dados, que esses dados vão contribuir para a minha solução final. Ou seja, quando eu preciso entender um personagem, que roupa que esse personagem vai utilizar, que jeito que ele vai ter, então eu preciso de dados específicos para poder montar um personagem de acordo com aquilo que eu quero, para montar um cenário com os objetos que realmente são dessa época, desse contexto. E em relação à pesquisa, a gente pode falar, por exemplo, que eu posso fazer uma busca na internet por imagem ou por texto. Eu posso fazer uma busca em livros, né? A gente buscar referências, que eu digo, de imagem.
né, nos livros, eu posso buscar em revista, eu posso fazer um brainstorming, que algumas pessoas vão traduzir isso como toró de ideias. Eu posso fazer o mood boarding, que é um mapa de imagens. Eu posso fazer um mapa mental. Tem várias técnicas que a gente pode utilizar de pesquisa, que eu vou fazer um vídeo ainda para falar mais sobre como realmente utiliza essas técnicas dentro do projeto de metodologia para ilustração. Mas assim, falando por alto, a gente também pode fazer entrevista, a gente pode fazer um questionário, eu posso usar o sketchbook, né? O que é o sketchbook? Sketchbook é um caderno que normalmente a gente leva com a gente e, né, normalmente os ilustradores eles usam esse caderno só para desenhar, mas eu posso usar esse sketchbook para anotações, né? Vi alguma coisa interessante na rua, anotei, ou vi alguma situação, eu fui lá e desenhei essa situação, vi um papel, uma textura, um pano que me chamou a atenção, eu vou lá e colo nesse sketchbook, ou seja, esse sketchbook ou esse caderno ele serve ali para registrar as nossas ideias. Eu posso fazer observação também, por exemplo, tem uma situação, o primeiro livro que eu ilustrei, eu tinha que representar mulheres de 30 anos. No caso, na época eu tinha 20. Então, como é que eu, uma menina de 20 anos, ia compreender e representar uma mulher de 30 anos? Então, o que eu fiz naquela época, que eu senti um pouco de dificuldade, eu sentei no shopping, peguei meu sketchbook e comecei a observar. Então, eu observava todas as mulheres que eu achava que tinham lá uma aparência de 30 anos e eu, né, anotava tipo de brinco, tipo de roupa, atitude e alguma pessoa ou outra que eu gostava, eu, né, tentava desenhar a estrutura, o jeito dessa pessoa, ou seja, eu fui a campo e fui observar essas pessoas e fui anotando e trazendo informação. E a partir disso eu fui representar mulheres de 30 anos, né? Foi o primeiro livro que eu ilustrei, era esse tema, esse perfil de pessoas que eu tinha que representar. Então, fazer uma pesquisa me ajudou bastante nessa representação. E você em casa, eu tô curiosa de saber como é que você faz os seus desenhos. Você faz algum tipo de pesquisa ou só sai, né, tirando da cabeça e colocando tudo no papel? Coloca aqui embaixo, escreve, eu quero entender como é que você faz para conseguir fazer seus desenhos. Se faz pesquisa, que tipo de pesquisa, né, ou alguma coisa que vocês estão habituados a fazer para fazer as suas ilustrações. E aí, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo. Se gostou do canal, né, se inscreve, compartilha aí com os amigos. E no vídeo que vem a gente vai falar sobre conceito, né? Como é que eu faço uma ilustração com conceito, tá? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Um beijo!